Irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus e pedir para que os irmãos abram a Bíblia, o Salmo 35, versículo 1 ao 4. Salmo 135, versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Deus seja louvado pela palavra, irmãos. Nós vamos cantar, diante dessa leitura, o hino de número 14. Que tem como título Louvor. Hino 14. Hino de número 14. Novamente eu peço para que os irmãos abram a Bíblia no Salmo de número 15. Salmo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata,
o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos diante da Tua santa e bendita palavra e rogamos-te, ó Pai, nesta manhã, para que o Teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender a Tua verdade e, além de ouvirmos a Tua voz, possamos também colocá-la em prática em nossa vida, ó Deus, e que o Senhor seja glorificado através de nossa vida e que nós sejamos edificados por meio da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 15 é um salmo denominado Salmo de Davi. E uma vez que nós dizemos que esse salmo é denominado Salmo de Davi, nós percebemos claramente que o próprio texto nos indica isso. Quando nós vemos aí na nossa Bíblia a parte escrita em itálico, essa parte em itálico na Bíblia, ela está relacionada com o primeiro versículo da Bíblia. Essa parte, Salmo de Davi, está no primeiro versículo da Bíblia hebraica. E isso nos chama a atenção, porque esse salmo ele tem coisas em comum com o Salmo 24, que além de ser um salmo messiânico, que aponta para Jesus Cristo, é um salmo que também demonstra o caráter do adorador piedoso. Da mesma forma que nós vemos aqui no Salmo 15, o caráter do adorador piedoso. Em outras palavras, o salmista aqui está descrevendo o caráter piedoso daqueles que irão morar com o Senhor. Perceba que eu disse descrevendo e não prescrevendo, ou seja, uma regra para se obter a salvação. Davi não está querendo dizer isso, meus irmãos, que se eles fizessem isso ou aquilo, eles poderiam ser salvos. Davi não está dizendo isso. O que Davi está dizendo aqui é que os frutos daqueles que são salvos devem produzir. Daqueles que são salvos devem produzir. Davi descreve os frutos daqueles que são salvos. E isso se torna mais claro para nós, meus irmãos, quando nós voltamos aí para o Salmo de número 14. Nós percebemos neste Salmo uma descrição dos malfeitores, daqueles que abandonaram a lei e que não se arrependiam e nem invocavam o Senhor. Porém, o salmista também, no Salmo 14, ele descreve a linhagem do justo, que se diferencia da linhagem dos malfeitores, pois Deus era com a linhagem do justo, como está relatado aí no Salmo de número 14. Então, o Salmo 15 certamente é uma descrição da linhagem dos homens e mulheres que fazem parte da linhagem do justo, e também faz uma descrição de como essa linhagem do justo deveria proceder. E tendo dito isso, então, essa breve introdução, meus irmãos, o Salmo, então, ele vai destacar 3 coisas importantes para nós nesta manhã. E a primeira coisa é que o salmista vai fazer uma pergunta do versículo 1. A segunda coisa, nós veremos uma resposta do versículo 2 ao 5 na parte A. E o terceiro e último ponto será uma promessa do versículo 5 na parte B. E primeiramente, então, uma pergunta que indica uma vida de integridade no versículo de número 1. E no versículo de número 1, na pergunta feita por Davi, a pergunta fundamental sobre quem habitará no tabernáculo ou no santo monte do Senhor, ambas as palavras aí, elas têm o mesmo sentido. Tanto a palavra tabernáculo, que pode significar santuário, como no caso do Cântico de Moisés, lá no capítulo de número 15, quanto a palavra santo monte, quando Davi capturou o monte de Sião, ele fixou residência ali naquele monte para habitar a arca do Senhor. Ambas essas palavras, elas têm o mesmo sentido. E a palavra, no entanto, a palavra habitar,
ela tem um sentido diferente, um sentido de não habitar simplesmente temporariamente, mas é um habitar eterno. Essa palavra habitar, esse é o sentido desta palavra aí, meus irmãos. Ou seja, um lugar eterno para habitantes eternos. E ambas as perguntas de Davi, então, no texto, nós observamos aí o paralelismo, 2 vezes Davi fazendo a mesma pergunta. E quem poderá permanecer eternamente na presença do Senhor? E para nós, meus irmãos, é óbvio que nós sabemos, como cristãos, quem habitará com o Senhor. Para nós é muito claro isso, porque nós sabemos que somente aqueles que são salvos pela graça é que irão habitar e desfrutar do monte do Senhor. Somente os que são salvos pela graça. Porém, o texto nos apresenta esta pergunta primeiramente, sobre quem participará da festa do Senhor, sobre quem morará no santo monte do Senhor. E assim então, essa primeira pergunta, ela nos remete, nos conduz a uma resposta. Do versículo 2 até o versículo 5, parte A, uma resposta demonstrando a vida de integridade. Primeiramente, o salmista demonstra aí nesses 3 versículos, observe, no versículo 2 ele demonstra 3 frases positivas aí: vida íntegra, vida prática, linguagem fiel. E uma vida íntegra, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que está relacionada a ser irrepreensível na conduta. Já uma vida prática, ela está relacionada com uma demanda de ações justas, uma característica de quem de fato é piedoso no viver. Ou seja, viver e praticar são palavras sinônimas que estão interligadas e elas representam uma vida então de obediência. Ambas as palavras aí estão interligadas e representam uma vida de obediência. E Paulo, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos lembrar daquilo que Paulo vai dizer, que os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou talvez, como disse Tiago também, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E nós podemos entender então, meus irmãos, nesse versículo 2, que viver de modo íntegro é praticar a justiça, obedecer a palavra. Já uma linguagem fidedigna, uma linguagem fiel, ela está relacionada com o preencher do coração. E nós podemos nos recordar das palavras de Jesus. A nossa boca fala do que está cheio o coração. O que sai da sua boca é o que está dentro do seu coração. E para ilustrar isso, nós nos recordamos, eu quero lembrar os irmãos a respeito dos especialistas em anatomia, que relatam que a língua do ser humano é algo que está ligado ao seu coração. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar daquilo que o estudioso disse: não haverá uma língua mortificada enquanto não houver um coração não mortificado, enquanto não haverá um coração mortificado. Ou seja, como disse Jesus, a boca fala do que está cheio do coração. Então, integridade no falar, uma linguagem fiel, uma linguagem fiel da nossa parte para com Deus. Em outras palavras, o que viver e praticar e falar a verdade, então, ele demonstra frutos de quem irá morar com o Senhor. Então, a evidência de um coração regenerado, de um coração transformado, é a obediência à lei, pois do contrário, aqueles que não obedecem à lei são descritos aqui como um insensato,
no Salmo de número 14. Perceba que o salmista, no Salmo de número 14, diz o insensato no seu coração: não há Deus, corrompem-se e praticam abominação. Nós percebemos que aqueles que obedecem à lei têm uma atitude contrária à do insensato. Então, uma vida íntegra no falar, praticar a justiça, é exatamente isso, uma vida de obediência, aquele que obedece à palavra. E na linhagem do justo, esse é o padrão, irmãos. É viver com integridade, praticar a justiça com lábios que agradam ao Senhor, como diz o salmista, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor. Que as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis ao Senhor. E segundo a palavra de Deus, meus irmãos, a fé sem obras, ela é morta. E a casa de Deus, então, segundo o estudioso, a casa de Deus é uma colmeia para trabalhadores e não um ninho para vadios. Então, viver com integridade, meus irmãos, envolve frutos. E além disso, o salmista não fala apenas de uma vida de integridade, de uma linguagem fidedigna. O salmista vai abordar a integridade no falar. Nesse versículo nós notamos, no versículo 3, nós notamos 3 sentenças aí negativas, ou 3 frases negativas. Primeiro, o que faz aquelas coisas não faz estas que se referem ao mal ao próximo. O que não difama, o que não faz mal ao próximo e o que não zomba dos amigos. Todas essas frases, elas expressam aqueles que têm que não fazem aquelas primeiras atitudes. Aliás, que fazem aquelas atitudes e que não cometem essas atitudes aqui. Então, isso é o oposto de integridade. Um estudioso disse que o contador de histórias carrega o diabo em sua língua, e aqueles que as ouvem carrega o diabo em seus ouvidos. Perceba que o texto do verso de número 3 está falando de fofoca. Está falando de fofoca, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra os seus vizinhos. Está tratando de fofoca, meus irmãos. E aqui é a fofoca tanto quando nós falamos, quando nós ouvimos alguém falar mal de nossos amigos, de nossos vizinhos. Perceba que essa descrição aqui do salmista representa 3 frases negativas daquilo que nós não devemos fazer. Daquilo que não devemos fazer. Então, se você procura fazer o mal a fim de atingir o seu próximo com o seu sarcasmo ou com as suas piadas, você não está agindo como alguém que deve amar e não zombar do seu próximo. Certamente, se isso tem acontecido, meus irmãos, você e eu estamos descumprindo o mandamento de Deus e agindo como mentirosos e sendo desonesto com Deus. Não apenas desonesto com Deus, mas consigo mesmo. Então é preciso nos atentarmos às 3 frases negativas aí: que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo e nem lança injúria. E isso é um alerta, meus irmãos. Isso é um alerta para nós, porque a língua é diferente, por exemplo, do fogo, porque o fogo é um sinal alarmante, mas a língua do tagarela, ela é pior do que o fogo, porque ela queima como fogo do inferno para aqueles que se entregam a uma linguagem de fofoca, para aqueles que praticam o linguajar de fofoca. Para todos esses, nós precisamos nos recordar, nos lembrar de que a linguagem de fofoca não é a linguagem do íntegro. E que possamos nos lembrar daquilo que Tiago diz: devemos controlar a nossa língua, para que o restante do nosso corpo não seja contaminado. E além disso, o salmista,
diz que a vida de integridade ela procede com a integridade no agir, no versículo de número 4. Aqui nós notamos 3 frases positivas. Primeiro 3 frases positivas, depois 3 frases negativas, agora 3 frases positivas novamente, que incluem o que despreza a atitude dos inimigos de Deus, o que honra os que temem ao Senhor, o que mantém a sua palavra. E primeiro nós observamos, irmãos, que uma conduta é reprovável quando alguém que não teme ao Senhor é louvado pelos cristãos. E quando alguém que tem atitudes desprezíveis é louvado por nós. Atitudes de alguém que é rejeitado pelo Senhor, que é declarado um inimigo de Deus, um insensato, que diz no seu coração, não há Deus. E é interessante que muitos louvam as atitudes daqueles ímpios das redes sociais. Curtem coisas que não demonstram a atitude de alguém que é íntegro. Muitos louvam as atitudes dos réprobos, e ao invés de honrarem quem de fato teme ao Senhor, quem de fato está no mesmo time, quem ajunta e não espalha. Perceba, irmãos, que nós devemos valorizar aqueles que temem ao Senhor. Nós devemos valorizar aqueles que estão no mesmo time. Certa vez eu ouvi um seminarista dizer que ele se dava mais bem com o ímpio do que com o cristão. Que coisa! Que coisa! Um cristão se dar mais bem com o ímpio do que com o seu próprio irmão. Perceba, irmãos, que nós somos chamados, a própria Bíblia nos exorta, que nós devemos ter atitudes que honram ao nosso próximo, e nos aborrecermos das atitudes daqueles que desprezam a Deus, daqueles que rejeitam a Deus. Nós somos instruídos também não apenas a isso, mas também a mantermos a nossa palavra sem qualquer alteração. Precisamos de homens e mulheres de palavra, homens e mulheres que, ainda que tenham sofrimento, que ainda que tenham prejuízos e perdas, mantenham a sua palavra. A nossa palavra ela deve ser fiel a qualquer custo. Perceba que o que os seus olhos têm por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Perceba 3 frases positivas aí no versículo de número 4. E o salmista não para por aí, porque ele vai dizer uma outra atitude daqueles que são íntegros: integridade no sofrer. Verso 5, parte A. E nessa parte nós encontramos então 2 últimas frases positivas que expressam o que não é ganancioso e expressa também uma promessa que, apesar de ser uma sentença e uma frase negativa, ela nos mostra a promessa do Senhor para quem vive com integridade. Perceba isso. A primeira parte então envolve dinheiro. Está falando dinheiro, a primeira parte do versículo de número 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Então está falando sobre dinheiro e uma vida de ganância ao cobrar juros abusivos. Era um crime cometido pelo povo de Israel, como está escrito em Êxodo e em Deuteronômio. E que também é um alerta para todos nós. Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis, dias onde nós percebemos pessoas cobrando juros abusivos, mas a atitude daquele que é íntegro é completamente diferente, porque o próprio Senhor no Antigo Testamento abominava essa atitude de cobrar juros abusivos, como relata o texto de Êxodo. Então isso deve ser um alerta para nós. Ao invés de gananciosos, devemos ser altruístas no servir. O contrário de ganância é altruísmo. Altruísmo no servir. O juro excessivo
é um pecado detestável desde o Antigo Testamento. Porém, não é errado submeter-se aos juros comuns e atuais em um país de comércio. Não é contrário à lei. Porém, nós somos chamados a fazer o que é certo, irmãos, não aquilo que dá certo. Nós somos chamados para fazer o que é certo e não dar aquele jeitinho, como nós vemos aqui no Brasil. Aquele jeitinho brasileiro, como muitos dizem. O cristão não é chamado para dar um jeitinho brasileiro. O cristão é chamado para fazer o que é certo. O lucro ilícito é pecado, irmãos. O lucro ilícito é pecado. E ainda que nós tenhamos perdas, ainda que nós percamos tudo financeiramente, que nós possamos manter a nossa palavra, custe o que custar. Então nós percebemos aí no Salmo que o salmista ele faz uma pergunta que indica, uma resposta que demonstra uma vida de integridade no viver, integridade no falar, no agir e no sofrer. O terceiro e último ponto, então, envolve uma promessa para quem vive com integridade. A segunda frase aí, então, ela, ainda que não seja, como eu disse, uma negativa, ela está se tratando de uma promessa, uma condição para aqueles que pertencem à linhagem do justo. Quem vive e pratica todas essas coisas não habitará temporariamente, como nós vimos no versículo de número 1, mas viverá para sempre em seu santuário, e não será removido nem da casa e nem da presença do Senhor. Nem da presença do Senhor. E é interessante, irmãos, que nós precisamos nos lembrar que não é o que muito fala, não é o que muito ouve, não é o que muito pratica, mas é aquele que procede. Perceba que o texto diz: quem deste modo procede não será jamais abalado. Quem deste modo procede. Mas você deve estar se perguntando: mas nós não fazemos o bem, nós somos indignos, nós somos pecadores. De fato, irmãos, todos nós somos falhos, todos nós certamente escorregamos por vezes, no viver, no falar, no agir, no sofrer. Nós escorregamos por vezes e não praticamos a palavra. Porém, o salmista nos conduz a refletirmos sobre quem é este que procede dessa forma, então. Quem é este que procede dessa forma? A princípio, nós precisamos compreender que o Salmo, ainda que o Salmo apresente instruções sobre a vida íntegra, sobre o caráter piedoso daqueles que irão morar com Deus, o Salmo não se trata tanto de nós quanto se trata de Jesus Cristo. Perceba que Jesus é o único que viveu com integridade total. O único que viveu com integridade total. Jesus é o único que praticou a justiça pela própria justiça. É o único que falou a verdade sem tropeçar e não difamou. É o único que não fez mal ao próximo e o que não zombou nem mesmo daqueles que o escarneceram na cruz, meus irmãos. Jesus é o único que viveu com integridade total. Porém, Cristo desprezou a atitude daqueles dos rejeitados que não observaram as suas palavras, mas Ele honrou os que o temeram pela sua palavra fidedigna. Não foi ganancioso e nem aceitou suborno. Não foi ganancioso, mas foi altruísta no servir. Em todos os aspectos de sua vida perfeita, nós podemos dizer que Cristo foi íntegro. Jesus Cristo foi íntegro, meus irmãos. Perceba que o Salmo, então, não se trata tanto das nossas atitudes, mas se trata das atitudes do Cristo perfeito. Portanto, se você que está aqui nesta manhã confia de fato em Jesus,
como Senhor e Salvador, você é chamado a viver uma vida de integridade, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Integridade no viver, integridade no falar, integridade no agir, integridade no manter a sua palavra sem alteração, integridade no sofrer. Se você que está aqui confia em Jesus Cristo e professou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você não é chamado a viver como uma pessoa que não é íntegra, porque você foi lavado pelo sangue de Cristo. Você é chamado a viver uma vida íntegra. E ainda que você perca tudo, você deve manter a sua integridade. Esse é o padrão daqueles que pertencem à linhagem do justo, no Salmo de número 14. Vida íntegra. Esse é o padrão, irmãos. Vida íntegra. E é interessante que o estudioso disse o seguinte, que usar a farda de Cristo e não o servir não passa de zombaria ao nosso mestre. Ou talvez como Judas, traí-lo com um beijo de homenagem. Lembre-se disso, meus irmãos. Quem parece estar perto de Jesus pode ser um traidor. Judas era traidor, mas ele estava perto de Jesus. Lembre-se disso. Quem parece estar perto de Jesus pode ser um traidor. E agora eu quero fazer uma pergunta. A sua confissão, a sua profissão de fé é o que você vive? É o que você vive? Você tem vivido com integridade? No falar, no viver, no falar, no agir, no sofrer, em manter a sua palavra? No entanto, se você que está aqui ainda não creu em Jesus, se você que está aqui ainda não confessou Jesus, não professou Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa crer em Cristo. Realmente, irmãos, não há quem faça o bem, não há quem entenda. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. Talvez que você que está aqui não tenha esperança, porque você ainda não creu em Jesus. Cristo pode te salvar, Cristo pode te libertar. E Cristo pode te capacitar a viver com integridade, confiando não na sua vida íntegra, mas na vida íntegra, perfeita de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo, Ele viveu como nós, mas sem pecado. Ele ressuscitou, Ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele voltará em glória para buscar a sua igreja para habitar com Ele. Quão maravilhoso é sabermos disso, meus irmãos. Então a pergunta do salmista: quem habitará? Jesus é o que habita com o Senhor no Santo Monte. Jesus é o que viveu perfeitamente e cumpriu os mandamentos. E somente por meio dele, meus irmãos, haverá habitação ao seu santo monte. Somente por meio de Cristo haverá habitação, haverá um acesso que não será temporário, pois lembrem-se que a palavra habitar não é um acesso temporário, mas sim uma habitação eterna. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Sem o Senhor Jesus Cristo não haverá moradia eterna, meus irmãos. Não haverá moradia eterna. Assim, a pergunta fundamental então ao Senhor da parte do salmista nos conduziu a uma resposta do Senhor e uma promessa feita pelo Senhor, que se cumpriu em Jesus Cristo, o Senhor. O Senhor, aquele que recebeu um nome que está acima de todo nome, aquele que viveu perfeitamente, aquele que voltará para buscar a tua igreja. Em qual dos grupos você se encontra? No grupo dos insensatos ou no grupo dos íntegros?
Que Deus, assim, meus irmãos, nos ajude com essa reflexão e que possamos, de fato, nós que cremos em Cristo, continuar vivendo com integridade. E aqueles que ainda não creram em Cristo, precisam crer em Jesus Cristo e confiar na integridade perfeita dele. Que Deus, assim, nos abençoe. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela Tua Palavra, nós te damos graças porque o Senhor nos conduziu à reflexão do que é termos uma vida íntegra, de quem habitará com o Senhor, ó Deus. É somente aqueles que vivem com integridade, no falar, no agir, no manter a palavra, no sofrer. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque nós jamais conseguiríamos ser íntegros se não fosse pela integridade perfeita de Jesus Cristo. E por isso nós te damos graças, mas também reconhecemos a nossa responsabilidade de cumprirmos os mandamentos, ó Deus, de sermos íntegros, de sermos perfeitos diante do Senhor. Portanto, ó Pai, nos ajude a nos lembrarmos destas verdades, a vivermos com integridade. E se há alguma pessoa aqui, ó Deus, que ainda não confessou o Senhor, que ela possa confessar o Senhor, porque o Senhor foi íntegro, o Senhor foi perfeito, o Senhor não cometeu pecado. Pelo contrário, o Senhor viveu perfeitamente. Ó Santo Deus, nos ajude a compreendermos a Tua Palavra e nos ajude também, ó Deus, a colocarmos em prática. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos nos dividir em sala, os adultos e jovens aqui comigo, as crianças com as professoras.